Jorsey, Oi, Eduardo, boa noite, tudo tranquilo? bem? Boa noite. Me ouve bem? Tá tranquilo? Tô escutando bem. Maravilha. Jorsey, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito nosso convite aí, nessa maratona de lives que a Desportiva vem fazendo, né? Mesclando entre atletas do passado, dirigentes, atletas do grupo atual e principalmente fazendo um resgate, né? Daqueles que passaram pelo clube, daqueles que fizeram, né? Tem parte da história da Desportiva. E aí, quando surgiu o teu nome, eu fui estudar, fui pesquisar e a gente vai desenvolver, bater esse papo todo aí. Então, em primeiro lugar, boa noite, cara. Obrigado aí. Não, obrigado, eu que agradeço o convite, né? A oportunidade de estar falando aí sobre esse clube que eu tenho ótimas recordações. Maravilha. Jorge, vamos, como diz o sábio, vamos começar do começo, né? É, O Jorge é carioca mesmo, começou no Flamengo. Como é que surge o Jorge na Desportiva? eu sou carioca, né? Eu iniciei minha formação como atleta no Flamengo. Eu comecei garoto lá com 11 anos, passei por todas as categorias de base. E antigamente, naquela época, quando você profissionalizava, você não podia mais jogar pelo sub-20, né? Uhum. E no início do meu terceiro ano dos juniores, eu assinei meu primeiro contrato profissional com o Flamengo. E eu subi para a equipe principal do Flamengo, só que tinham 6 goleiros do Flamengo, Gilmar Rinaldi, o falecido Zé Carlos, Neneca, Milagres, assim, vários goleiros. E eu não podia mais jogar no sub-20, fiquei treinando com o grupo, isso foi início de 92, fiquei treinando com o grupo, e aí um dia o Isaías me chamou, o Isaías Tinoco, que era o supervisor, e falou que estava fazendo uma parceria, que ia emprestar alguns jogadores para a Desportiva, e se me interessava aí, né? E eu aceitei o convite, achei que era uma oportunidade de eu estar indo para um lugar onde, de repente, eu pudesse ter uma possibilidade de jogar. Aceitei o convite e aí fui, início de fevereiro de 92, foi quando eu fui para a Desportiva. Isso com 19 anos, não tinha nem completado 20 ainda. Não tinha nem completado, porque eu assinei o meu primeiro contrato como profissional quando eu completei Entrando, né? 19 anos. Foi em outubro de 91. Aí eu assinei o contrato como profissional. E aí eu tinha 19 anos na época, e aí foi quando eu fui. Não tinha nem. Na verdade, tinha idade de sub-20, né? Juniores, como a gente falava antigamente, mas já estava profissionalizado. E aí, e a mudança de ares, de clima, porque sai de um Flamengo, mesmo na década de 90, que não é uma estrutura que é hoje, mas como Sim. é que foi essa mudança de sair de um Flamengo? Em 92, o Flamengo acho que até foi campeão brasileiro, né? Foi campeão brasileiro. Foi no ano que depois foi campeão brasileiro. E aí Assim, chega na foi assim, uma mudança grande no início, né? Mas assim, eu acho que só por eu estar participando no profissional e vislumbrar uma possibilidade de repente, poder estar jogando, eu acho que isso tudo ajudou. E na época eu vim com mais 3 jogadores, né? O Flamengo emprestou, foram 4 jogadores emprestados nessa época para a Desportiva. E logo depois chegou o Jaime de Almeida, que tinha sido meu treinador nas categorias de base do Flamengo. O Jaime chegou logo depois, assim, se eu não me engano, acho que uma semana depois foi quando o Jaime chegou. Pô, maravilha. E aí, mas chegou jogando já, brigou ali, virou Não, titular. não cheguei jogando. Quando eu cheguei, aí o Jaime chegou logo depois. Na época, os goleiros eram o Dirley, tinha o Zé Carlos, eu e tinha o Luiz Carlos. Luiz Carlos, éramos nós 4. Éramos nós 4. E aí o Dirley estava jogando, o Dirley foi jogando, eu fiquei alguns jogos no banco. E num jogo, se eu não me engano, eu acho que era contra o Confiança, num jogo do Brasileiro da Série B. Contra o Confiança, no Engenheiro Araripe, o Dirley machucou e eu entrei no decorrer do jogo. E a partir daí eu entrei e aí tive uma sequência boa, fiz bons jogos e nunca mais saí.
dei a sequência, a gente conseguiu o acesso para a Série A, né? Depois Campeonato Capixaba, onde fomos campeões, e aí eu tive uma sequência muito boa. Maravilha. 2 anos de desportiva, então. Foi Foram 92 e Foi 93. 92 e 93, 92 e 93, aí em 93 o calendário mudou, né? Porque em 92 o brasileiro foi o primeiro semestre e o estadual no segundo semestre. E aí em 93 o calendário mudou, começou com o estadual e o brasileiro, e eu fiquei até o final de 93 na desportiva, depois retornei para o Flamengo. Maravilha. E na desportiva, Jorge, você teve título, teve um estadual, né? Sim, teve o estadual de 92, né? Assim, foi o campeonato estadual numa equipe que muitos dizem que foi uma das grandes equipes que a Desportiva montou. Tinha o China, é um time que eu me recordo até hoje. Era eu no gol, China na lateral direita, Alves, zagueiro central, Joãozinho, quarto zagueiro, Dedé, lateral esquerdo, Morelato, volante, Edson Garcia, Andrade e Gersinho. Na frente, o Helder e o Washington. Era um time fantástico, o time que a Desportiva formou. Joyce, e como é que foi chegar na Desportiva com 19 anos, vindo do Flamengo, claro, vem com uma bagagem, vem, né, com um nome de peso nas costas, e aí chega lá, dá de cara com o Andrade, com o Washington. Como é que esses caras eram no convívio ali, no dia a dia, no vestiário, naquela coisa, respeitavam, o pessoal respeitava eles, como é que eles convivem com os dois? Sim, na verdade, eu cheguei primeiro do que eles, né? Chegou antes que eles. Cheguei antes do que... Porque eu cheguei, já joguei o Brasileiro em 92 da Série B, eles não estavam, eles chegaram para o estadual. Depois, no meio do ano, foi quando eles chegaram. Mas, assim, era fantástico. E eu, para mim, principalmente, eu fui formado no Flamengo e eu, garoto, eu vi o Andrade jogando no Flamengo, né? E, de repente, poder estar ali participando junto com ele, estar no vestiário. A gente fez uma amizade muito boa, né? Estava sempre junto, era eu, o Andrade e o Helder. Nós três fizemos uma amizade muito boa. E, assim, foi uma satisfação poder ver o Washington, que eu assistia na televisão, né, da época do Casal 20, junto com o Assis. Então, assim, a gente tinha o China, o lateral direito também, que era um cara muito experiente. Foi uma experiência muito boa poder ter participado com esses grandes jogadores. E para mim foi um aprendizado muito grande, né? Porque eu era o mais novo de toda a equipe, eu era o jogador mais novo da equipe, né? Então eu pude aprender muito e amadurecer muito no convívio com esses jogadores. Maravilha. E volta para o Flamengo, dá sequência no Flamengo ou o Flamengo empresta depois? Eu voltei para o Flamengo e aí, assim, apareceu uma possibilidade que eu retornasse para a Desportiva no ano de 94. Uhum. O presidente era o seu Edivaldo, né? Ele queria que eu retornasse, que eu ficasse, mas aí o Flamengo, com uma questão eu tinha um plano de carreira, né? Eles optaram que eu permanecesse e eu fui emprestado para jogar o Campeonato Carioca pelo Olaria, no Rio de Janeiro. Uhum. E aí foi quando o pessoal conversou comigo e falou: Jorge, a gente prefere que você esteja aqui por perto, porque você vai jogar o Carioca e quando retornar do Carioca, você vai ficar aqui no grupo com a gente. Foi o que aconteceu. Eu fiz o Carioca pelo Olaria. Quando acabou o Carioca, eu retornei para o Flamengo. O Gilmar Rinaldi era o goleiro, né, titular na época. Ele tinha ido para a Copa de 94, e aí era o Adriano reserva, e eu fiquei nessa saída do Gilmar, o Adriano jogando e eu na reserva. Eu sendo reserva do Adriano, né? Então, depois eu fiquei aí nessa sequência de 94, aí o Gilmar retornou da Copa, né? Eu passei a ser o terceiro goleiro. Fiquei no Flamengo até 95, meados de 95. Aí eu tive uma lesão no joelho em 95, fiquei até meados de 95, quando eu saí do Flamengo para ir jogar em Portugal, no União da Ilha da Madeira. Jogou na Ilha da Madeira. Eu vi que tinha União, mas não sabia se era de Leiria ou da Ilha da Madeira. Foi na Ilha da Madeira, não, então. Foi no União da Madeira. Joguei no União Terra da Ilha do Cristiano. Madeira. Terra do Cristiano Ronaldo. Joguei lá uma temporada. Maravilha. Ô Jorge, vamos falar desse título aí na Desportiva.
outro tempo, outro campeonato, devia ser bem mais pegado, bem mais, com mais times, mais viagens. Conta um pouquinho daquele campeonato. Como é que foi aquele campeonato? Porque o time, né, relatou ele do goleiro ao ponto esquerdo, era um time sensacional, né? E como é que foi a sequência do campeonato? Assim, o campeonato a gente fez uma sequência muito boa, né? Eu não tenho certeza agora, mas se eu não me engano, acho que nós só tivemos 3 derrotas no campeonato, 3 ou 4 derrotas. Foi uma sequência assim muito boa, com vitórias expressivas. Nós ganhamos do Vitória de 5-0 num jogo que choveu muito. Nós ganhamos do Rio Branco, que era o arquirrival, né? Perdemos o jogo. A gente vinha numa sequência invicta de 5 partidas. Aí no primeiro turno nós perdemos no Kleber Andrade de 1-0. E aí no jogo do retorno nós ganhamos, se eu não me engano, acho que foi de 4 ou 5-1 no Kleber Andrade. Assim, foram vitórias boas, né? Uma equipe muito boa, a gente teve uma sequência muito boa. E aí, na fase final, classificava e começavam os mata-matas, né? O nosso primeiro adversário foi o Castelo, se eu não me engano. Eu acho que foi o Castelo. Eu acho que foi o Castelo. Nós vencemos lá, assim, nós ganhamos fora e em casa ganhamos com tranquilidade. Então, assim, todos os jogos, até a final, né, a gente ganhou bem, a gente conseguiu ganhar bem o campeonato. O nosso time, modéstia à parte, sobrava no campeonato, né? Era um time muito bom. A gente foi um campeonato com o melhor ataque, com melhor defesa, com o artilheiro do campeonato. Era uma equipe muito boa que, assim, para o nível, a nossa equipe estava um nível acima das demais equipes do futebol capixaba. A final foi contra quem? Foi contra o Muniz Freire. Nós ganhamos lá o primeiro jogo, eles fizeram 1-0, nós viramos para 2-1, e no jogo em casa, até há pouco tempo, eu estava revendo os vídeos, né? Saiu, se eu não me engano, acho que no canal da Desportiva, aquele momento que eu vivi, um Isso. canal que está aparecendo agora, né? E aí eu tenho, e até o China me mandou, nós vencemos em casa de 3-0. Vencemos em casa de 3-0 no segundo jogo da final, com o estádio lotado, a torcida toda comparecendo. Foi uma festa muito bonita. E aí essa questão da torcida, porque vamos tirar o Flamengo, porque falar de Flamengo e Corinthians em número e essa coisa fanática mesmo é meio que, né, é desnecessário, porque são as maiores do Brasil, meio difícil. Mas nessas passagens por Olaria, por Portugal, pela Desportiva, teve passagens pelo interior de São Paulo também, né, União Barbarense, Londrina. União Barbarense, Qual torcida que te chamou a atenção? A da Desportiva realmente, na época, era muito grande também, né? Uma torcida empolgada. Foi uma das que mais chamou a atenção? Foi, assim, de todos os times que eu joguei depois, né? Foi a torcida que mais me marcou, foi a torcida da Desportiva. Tanto em quantidade como a qualidade da torcida que acompanhava. Nós fizemos jogos aí no Kleber Andrade, com o estádio lotado na Série B, essa própria final contra o Comercial de Muqui, o estádio lotado, a torcida sempre prestigiando, comparecendo. Foram assim, foi uma época muito boa, né? Tanto 92 quanto 93, e uma torcida que me marcou muito. Depois eu joguei por alguns times, mas sem contar o Flamengo, nenhum time teve a expressão que tinha a torcida Desportiva. O pessoal comentando aqui, Comercial de Muqui, afinal, né? Não foi Muniz Freire. Não, falei errado. Muniz Freire foi no ano anterior, 91. Foi o Comercial de Muqui, verdade. Comercial de Muqui. E aí surgiu, hoje, conversando e falando da live, desse jogo lá, o primeiro jogo foi fora. Sim. Que fechou o tempo depois do jogo, né? Fechou o tempo depois do jogo. Assim, era o futebol de antigamente, né? Infelizmente, acontecia o estádio, a torcida ali colado, um alambrado, então saía. A gente teve problema também no outro ano, em 93. Eu particularmente, eu tive que sair de Camburão, de Alegre, se eu não me engano, de Alegre, porque a gente estava ganhando, nós
perdemos o jogo em casa de 1-0, não me recordo, e lá nós fizemos um gol no final e precisávamos fazer um gol logo depois. E aí a gente fez um gol aos 42 e a gente em cima, daqui a pouco começaram a atacar lata de cerveja, atacando tudo, e uma lata pegou nas minhas costas. Aí eu fiz o sinal assim, como se estivesse bebendo. E aí joguei para trás e comecei a rir. Logo depois acabou o jogo. Quando acabou o jogo, invadiram o campo. Eu corri para o lado do policial. Eu falei, tô tranquilo. O policial virou para mim e falou assim, corre. Eu falei, o quê? Ele falou, corre. Corre. Eu falei, vem cá, mas você tá mandando eu correr? Ele falou, tô mandando eu correr, porque se pegarem não vou fazer nada não. E aí eu abri uma carreira, cheguei no vestiário, mas a briga rolou do lado de fora. Foi uma confusão do caramba. Acabou que eu tive que sair do Camburão, fui no Camburão, e aí na saída da cidade que eu passei para o ônibus. Infelizmente acontecia isso no futebol antigamente, né? O João Guilherme aqui, ele sempre participa com nós. Ele estava falando que contra o Comercial, a torcida invadiu o campo na final. Parece que teve uma história que invadiu, ainda faltava 3, 4 minutos, teve que tirar todo mundo, né? Foi. Assim, já estava no final do jogo, a gente ganhando de 3-0, e o árbitro apitou, se eu não me engano, acho que foi um impedimento, e nisso ele levanta a mão, e aí o pessoal achou que tinha acabado o jogo, e aí invadiram, entraram dentro de campo, já comemorando, e até no vídeo, né, tem alguma... Nós, jogadores, nós estamos pedindo a torcida para sair, para voltar para o jogo poder continuar, para ter o final do jogo. Muito bacana. Essas histórias são muito, muito boas, cara. São boas. Jorge, e aí depois teve um brasileiro, né? O brasileiro naquela época era com mais clubes, era dividido, sim, né? Também era um brasileiro pesado de jogar, né? No próprio ano que nós subimos, em 92, né, o Campeonato Brasileiro ele já era difícil, porque nesse ano o Grêmio estava jogando a Série B também, né? E aí houve uma mudança no regulamento que subiam mais equipes. E aí nós subimos. Mas subiu Desportiva, subiu Vitória, subiu Grêmio, subiu Portuguesa, União São João, que tinha uma equipe com Roberto Carlos, Veloso era o goleiro, Éder, Aleixo. Assim, uma equipe muito boa, né? E a Vitória da Bahia, eu falei, algumas equipes, América Mineiro também subiu, era da nossa chave em 92, e aí subiram mais equipes. E em 93, quando nós jogamos o Brasileiro, ele foi dividido em módulos, né? Era por grupos, foram divididos por grupo. E no nosso grupo, eu me recordo aqui, era Curitiba, Atlético Paranaense, América Mineiro... eu acho que o próprio Portuguesa tinha um time fantástico com Denner, Maurício, Nilson, assim, um time Paraná Clube, que era na ascensão do Paraná, o Paraná muito bem, o Paraná Clube, assim, era foi um campeonato forte, né? Nós não fizemos um bom campeonato brasileiro em 93, mas foram com equipes fortes, foi um campeonato bem difícil. Maravilha. E aí tem uma transição, né? Para de jogar quando? Eu parei de jogar no final de 2002. Eu joguei aonde? O meu último clube foi o CFZ de Brasília. Foi o CFZ de Brasília. No meu último, na verdade, eu tive 10 anos como profissional, né, quando eu estava com 30 anos. E aí, no meu último ano, em 2002, eu joguei o Campeonato Paulista pelo Atlético Sorocaba. Joguei o Paulista pelo Atlético Sorocaba. Depois, joguei as finais do Catarinense pelo Marcílio Dias. E fui para jogar o Brasileiro da Série C pelo CFZ de Brasília. Mas eu já estava assim... Eu sempre fui um cara que gostei muito de treinar, né? Gostei muito de treinar, me dedicar. E no último ano meu, eu já estava levando meio que empurrando, já não tinha aquele prazer. E eu tive um problema em 95, foi a minha primeira, eu tive uma lesão no joelho em 95 e acabou que eu tive que operar esse mesmo joelho 3 vezes, né? Eu operei em 95, operei em 96 e operei em 98. Continuei jogando, consegui jogar, mas assim, chegou uma hora que em 2002 eu já estava meio que
saco cheio, e aí você começa a rodar em time que não paga, né? Você vai para um lugar, fazia contrato de 3 meses, aí eu falei, ah, não, prefiro parar. E aí foi quando eu parei, no final de 2002, e no